Terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum, eu sou o Padre Pedro Paulo. Estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nessa terça-feira quero avançar dentro deste tema ou desta temática que percebemos claramente no Evangelho. Para isso, vamos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículos 2 e 7 a 9, e 12 a 13 e 22 a 23. Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho e desceu ao deserto de Sif com 3.000 homens escolhidos de Israel para ir em busca de Davi no deserto. Davi e Abisai penetraram de noite no meio das tropas. Saul estava deitado a dormir no acampamento com a lança cravada na terra à sua cabeceira. Abner e sua gente dormiam à volta dele. Então Abisai disse a Davi: Deus entregou-te hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa que de um só golpe eu crave na terra com sua lança, e não terei de o atingir segunda vez. Mas Davi respondeu a Abisai: Não mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Davi levou da cabeceira de Saul a lança e o cantil, e os dois foram-se embora. Ninguém viu, ninguém soube, ninguém acordou. Todos dormiam por causa do sono profundo que o Senhor tinha feito cair sobre eles. Davi passou ao lado oposto e ficou ao longe no cimo do monte, de sorte que uma grande distância os separava. Então Davi exclamou: Aqui está a lança do rei. Um dos servos venha buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele entregou-te hoje nas minhas mãos. Eu não quis atentar contra o ungido do Senhor. Bem, é uma passagem na vida de Davi, no momento em que há conflitos que só cessarão com a morte de Saul e de seu filho Jonatas em batalha. Davi perseguido, mais uma vez, pelo rei, que não aceita a deposição divina do cargo de rei, a desunção, digamos assim. Mas o texto não está aqui para tratar desse assunto, mas um gesto profético, limitado, mas muito avançado. Trata-se do direito à vingança, da revanche. Davi está sendo perseguido injustamente e o seu imediato, que está com ele, Abisai, exprime bem o que está acontecendo. Deus entregou-te hoje nas mãos do teu inimigo. Trata-se de um inimigo e um inimigo deve ser morto. Aliás, diz a legenda popular que se espalha nesses últimos anos: inimigo bom é inimigo morto. É isso que diz Abisai com clareza a Davi. Com isto, terminariam os problemas. De fato, não haveria mais materialmente um rei Saul. Pois bem, Davi se nega, dizendo que não se pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune. Bem, dizíamos na sexta-feira sobre esse argumento que o Antigo Testamento exprime um lento, mas progressivo desenvolvimento na consciência e na praxe ética na religião judaica. A revelação divina, ela implica naquilo que Davi enviará como recado a Saul. O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça
e fidelidade. Trata-se de um comportamento religioso que tem características específicas que só podem ser entendidas na medida em que esta existência é recepção da revelação. Isto é, eu me torno aquilo que eu escuto, eu me torno aquilo que eu celebro. Inclusive a ideia do banquete sagrado, que na verdade é o holocausto, supõe que, de uma forma ou de outra, aqueles que participam dele comungam com a divindade. Por isso, os profetas serão muito incisivos quando dizem que, na situação de injustiça, desobediência aos mandamentos de Deus e consequente desordem social, era impossível comungar com Deus, isto é, participar do bem dos sacrifícios. Estes mesmos sacrifícios eram, segundo a linguagem da revelação profética, abomináveis aos olhos de Deus. Portanto, na medida em que Israel amadurece a revelação, através de uma consciência teológica, mística e ética, vai se tornando cada vez mais claro a exigência do perdão. Visto que Deus se relaciona com Israel, não a partir da perfeição de Israel, mas da bondade, da misericórdia. Hesed ve'emet, misericórdia e amor. Né? Aquilo que depois, poética e pneumaticamente, Zacarias dirá na ocasião da circuncisão do seu filho João Batista. Ele diz as entranhas misericordiosas do nosso Deus. É isso que Israel conhece passo a passo. Independentemente de encontrarmos nesse caminho uma linguagem dura para a nossa sensibilidade, formada de castigos, formada por uma série de gestos corretivos da parte de Deus, de novo, para a nossa sensibilidade, violentos. Pois bem, aquele povo conhece, portanto, e ao auge dessa experiência, eu lembrava na sexta-feira a lei do levirato, olho por olho, dente por dente. Se Saul é violento com Davi, Davi tem direito, diz o seu servo Abisai, Davi tem direito a vingar-se violentamente de Saul. E mais, Abisai interpreta aquela situação como intervenção de Deus, e de fato o redator diz: todos dormiam por causa do sono profundo que o Senhor tinha feito cair sobre eles. Há uma intervenção de Deus que prova a Davi. Na verdade, o que estava ocorrendo ali é mais uma vez uma prova para Davi. Davi, instintivamente, teria, abre e fecho aspas, direito à vingança, que daria solução final àquela batalha política. Mas não, Davi se abstém. Davi não é exemplo de perdão, é parábola do perdão, parábola da magnanimidade, parábola da generosidade. Nós só encontraremos explícita, transparente e definitiva na vida de Cristo. Ali sim, ali encontramos, como ouvimos no ensinamento aos discípulos, tudo a mais do que se pode imaginar. Aliás, o sinônimo seja sinônimo, seja o sintoma do perdão é a generosidade. Ao mesmo tempo, a generosidade é o pressuposto para o perdão. Homens mesquinhos não se perdoam. Quando somos mesquinhos uns com os outros, avarentos afetivamente, avarentos de valores, não há perdão. Pelo contrário, nós encontraremos civilizações inteiras, países e, enfim, organizações sempre prontas para a vingança. Davi aqui é a imagem de Cristo,
que por fim devolve a Saul a sua própria espada, com a qual poderia ter sido morto, sem ao menos advertir. É uma chamada no conjunto da Bíblia para esta elevação. Quanto mais religiosos nos dizemos, quanto mais esses valores e atitudes povoam, orbitam a nossa vida. Do contrário, o que dizemos são palavras sem sentido. Porém, quero concluir dizendo que nada disto é possível sem a graça do próprio perdão de Deus sobre nós.